Olá, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Se você está passando por alguma luta, seja uma doença terminal, seja doença na sua família, seja crise financeira, seja crise do casamento, seja uma crise na sua vida sexual, saiba que Deus está nesse momento te abençoando, porque você está procurando a palavra dele e ter uma resposta da parte de Deus. E isso é prova que o Espírito Santo ele habita em você e que você está no caminho do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que esses problemas que você está passando, que eles possam ser solucionados com a graça e com a misericórdia de Deus. Não pare de lutar. Continue lutando na presença de Deus, buscando forças em Deus, sabedoria da parte de Deus. Faça como está escrito lá no livro de Tiago. Peça sabedoria a Deus e Ele dará em abundância. Amém? Nós vamos estar orando nesse momento, buscando a Deus o entendimento da palavra. Vamos orar nesse momento. Coloque diante de Deus os seus pensamentos, coloque diante de Deus os seus pedidos de oração nesse momento. Deus, muito obrigado, Deus, pela vida. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos lendo e tendo a oportunidade de estar tendo contato e sendo alimentado pela Tua Palavra. Que o Senhor abençoe a cada um de nós que estamos ouvindo essa mensagem. Que o Senhor abençoe a cada ouvinte. Que o Senhor abençoe a família de cada um que ouve essa mensagem. Solucione os problemas de cada um. Que o Senhor é o Deus que tem todo o poder. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos estar lendo sobre uma mensagem muito importante, principalmente para os nossos dias, onde existe uma onda de violência, onde existe um sentimento de injustiça, existe um sentimento de incredulidade, onde realmente as pessoas estão acreditando que pode haver justiça real mesmo. Então, hoje, nós vamos estar meditando, fazendo uma reflexão no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Jeremias, capítulo 17, versículo 10, diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém? Então nós estamos diante de uma palavra muito importante, principalmente nesse século 21 que nós estamos fazendo parte dele e trazendo de forma específica essa mensagem para o nosso país. Nós estamos vivendo várias ondas de violência há várias décadas. Há várias décadas o número de homicídios aumentou, a cada ano sempre tem aumentado. E ultimamente lá no Ceará está tendo realmente um terrorismo de pessoas criminosas ateando fogo em ônibus, realmente fazendo uma destruição total no Ceará. E muitas vezes esse tipo de situação, esse tipo de condição traz à nossa mente um questionamento. Será que realmente algum dia haverá a justiça de Deus? E junto com esse pensamento vem os pensamentos ateus. Será que realmente existe Deus? Porque eu vejo tanta injustiça, eu vejo tanto sofrimento, tantas pessoas honestas, pessoas sem defesa serem mortas de forma violenta. E vocês falam que existe um Deus que é todo soberano, todo poderoso. Por que esse Deus não permite que essas coisas aconteçam? Por que esse Deus não faz com que essas coisas não venham acontecer? Então, são questionamentos que nós temos na nossa mente, que as pessoas vão estar nos questionando. E nós temos que dar uma resposta realmente plausível. Uma resposta que realmente não venha ser somente a nossa resposta, mas que seja uma resposta bíblica, que realmente venha
a trazer a revelação verdadeira da pessoa e do caráter de Deus. O mal, ele acontece. O mal, ele acontece, ele é real. Mas nós temos aqui nesse versículo a resposta para esses questionamentos. Haverá um julgamento. E todo ser humano vai ter que passar por ele. E quando a gente chegar diante do trono de Deus, Deus, ele vai julgar o pensamento de cada um de nós. E cada um vai receber de Deus aquilo que a pessoa plantou. Então nós podemos ver essa verdade espiritual no final do versículo 10, que fala que Deus irá dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, pensamentos e ações estão totalmente ligados, porque antes de agirmos, nós temos que pensar. O que faz com que o ser humano se movimente, antes de tudo, é o pensamento. Por isso que o pensamento, por isso que a mente é muito importante na nossa vida, porque é através da mente onde todas as coisas acontecem. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas raivas, os nossos medos, tudo isso fica gravado no nosso cérebro, na nossa mente. E isso faz parte da nossa alma. Então nós temos que entender que Deus vai retribuir a cada um segundo a sua justiça. Mas alguém pode perguntar, mas por que Deus não dá livramento para as pessoas inocentes, sendo que tem tanta gente inocente morrendo? Mas o que acontece é que existe sim livramento. Existem muitos milagres acontecendo a cada momento, principalmente nesse momento que nós estamos falando sobre a palavra de Deus. Nós estamos testemunhando o milagre da salvação, que é o milagre mais importante que nós temos na nossa vida, que é realmente reconhecermos que existe um Deus e que sabemos que nós somos salvos não mediante as nossas obras, não mediante aos nossos dízimos e ofertas, como muitas pessoas pensam, mas nós somos salvos mediante a graça e a misericórdia de Deus. Então nós temos que entender que a mensagem da cruz, ela não veio trazer para nós esse entendimento que nós temos que fazer para sermos salvos. Não. Tudo que nós fazemos é por obediência e pelo chamado que Deus deu a cada ser humano. A cruz, ela mostra que realmente a nossa salvação, ela teve um preço, ela custou um preço, e um preço altíssimo, que foi o Filho de Deus. A crucificação é um mistério de Deus, e nós temos que entender esse mistério com a palavra mais curta, mas uma palavra muito importante, que resume todo o Evangelho, que resume toda a Bíblia: amor. A cruz, além da questão espiritual, de purificação de pecados, salvação, remissão de pecados da humanidade e daqueles que creem, ela simboliza amor, que é o resumo da palavra, que é o resumo da Bíblia. É uma palavra pequena, amor. São 4 letras, A, M, O, R. Mas são 4 letras que têm um impacto tão grande no mundo, que se as pessoas parassem para poder pensar nessa palavra e principalmente viver essa palavra, realmente o mundo seria muito melhor. Então nós temos que entender que Deus, ele existe, e nós temos que entender que Deus,
Deus ele deixou leis de forma universal para ser justo com toda a humanidade. Então, quando alguém te perguntar por que Deus não opera, não salva as pessoas do mal, é porque ele deixou leis para que a justiça acontecesse. Então, o mal ele acontece tanto na vida de quem serve quanto na vida de quem não serve. Se alguém cair, seja ele cristão ou não, ele vai ser sujeito às leis da física. E isso não é somente para quem é cristão. E outra coisa muito importante que nós temos que entender é que o sofrimento que nós seres humanos passamos, eles são devidos à queda que aconteceu no Éden. Realmente, o sofrimento, a injustiça, os homicídios, os terrorismos que acontecem hoje em dia, esse ódio, esse fanatismo realmente que acontece com algumas religiões, isso tudo acontece por causa da queda do homem. Desde quando o pecado ele entrou na humanidade, realmente a morte ela entrou na humanidade. Não somente a morte física, mas a morte espiritual. E então, se hoje nós ficamos doentes, é por causa disso. É porque antes o homem vivia num estado de perfeição. Mas devido à sua escolha, o homem caiu dessa condição da graça. Então, quando alguém pergunta por que Deus não cura determinadas doenças, nós estamos querendo colocar Deus contra a parede, sendo que, na realidade, quem comete os erros é o homem, não Deus. E isso é decorrência do pecado. Nós vemos que tanto aquele que é milionário, é rico, ele fica doente, e o pobre também fica. Mas alguém pode questionar, mas o rico ele tem dinheiro para poder pagar o hospital, se consultar fora, se tratar fora. Sim, isso é uma realidade. Nós não podemos ser hipócritas e negar isso, de forma alguma. Mas o que acontece é que tanto aquele que é rico quanto aquele que é pobre, ele adoece. Então nisso nós vemos que a justiça de Deus ela é universal. E também a bondade de Deus ela é universal. Deus faz chover tanto para quem é justo quanto para quem é injusto. Não somente Deus faz chover para quem é justo, mas Deus faz chover para quem é injusto também. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Deus reconhece e sabe da ignorância humana. Uma outra palavra muito importante para a gente poder finalizar essa mensagem e entender é que Deus não leva o tempo da ignorância. O que acontece? O ser humano, enquanto ele realmente não tem os seus olhos espirituais abertos, ele está vivendo de forma ignorante. Ele não consegue entender aquilo que Deus tem ministrado. Ele vê as pessoas servindo a Deus, lendo a Bíblia, adorando um Deus, mas por ele não ter aquele contato íntimo com Deus, ele fica a par daquela experiência. Ele acha aquilo tudo ridículo, aquilo tudo impossível e aquilo tudo incompreensível. Mas nós, outrora, também éramos assim, porque faltava a gente ter o Espírito Santo na nossa vida e faltava a gente ter um amadurecimento espiritual para que pudéssemos entender essa relação que nós temos com o nosso Criador, que é Deus Todo-Poderoso. Então, você que ouve essa mensagem, que Deus abençoe a sua vida e saiba que Deus, Ele vai retribuir a cada um de nós segundo os nossos pensamentos e segundo as nossas ações. Ninguém vai ser punido injustamente. A gente pensa que as pessoas elas serão condenadas de forma injusta. Não.
Ninguém vai ser condenado de forma injusta, pode ter certeza. Se alguém for condenado, é porque realmente essa pessoa ela teve esse merecimento. E se alguém vai ser abençoado, pode saber também, é porque essa pessoa realmente foi julgada diante de Deus. E Deus, como nós acabamos de ler aqui o versículo, o texto de Jeremias, Deus, ele é onisciente e ele esquadrinha o coração de cada ser humano. E ele sabe o que passa no mais íntimo ser de cada pessoa. E ele vai dar o julgamento correto para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser cada vez mais uma pessoa que busca e teme a Deus. Eu te peço que você, caso não seja inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com os seus contatos para que novas pessoas possam ser abençoadas através de mensagens baseadas na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Esta é mais uma mensagem do canal Nova Vida em Cristo. Que o amor de Deus e a graça do Senhor seja sobre sua vida, em nome de Jesus. Amém.